O tema da mensagem de hoje é lutando contra o homem interior. Como assim, pastor? Lutando contra a nossa inclinação pecaminosa. O ser humano, ele tem uma inclinação para o pecado. Existe uma batalha diária do nosso espírito contra a nossa carne. Se o nosso espírito estiver alimentado, nós iremos vencer a carne. Se o nosso espírito não estiver alimentado, a carne irá vencer o nosso espírito. E o que é que alimenta o espírito? É a oração, é a meditação bíblica, é a obediência às regras de Deus. Quanto mais você obedece a Deus, mais o seu espírito é fortalecido. No entanto, você sempre vai existir, vai ter dentro de você, corrigindo, uma batalha. E esta batalha, ela cessa com a sua morte. E esta batalha que você enfrenta internamente, Deus te dá todo o suporte para você vencer. Por isso que o tema da mensagem fala a respeito de lutar contra o homem interior. E olha o que está escrito em João capítulo 3, versículo de número 30. É necessário que ele, aqui está se referindo a Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Este eu está se referindo ao homem interior. Então aqui João, ele deixou bem claro, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Mas o que impede de Jesus crescer em nossas vidas, o que impede do nosso eu diminuir, o nosso homem interior, a nossa inclinação pecaminosa diminuir? Provérbios nos dá uma direção. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Então a Bíblia nos ensina que a soberba, a altivez do espírito, fortalece tanto o nosso homem interior, a nossa inclinação pecaminosa, ao ponto de nos destruir. Não é à toa que Jesus Cristo veio e nos ensinou, nos passou orientações que consta em Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos ver o que está escrito. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus deixou bem claro, se alguém quiser, ninguém é obrigado a seguir ele, ninguém é obrigado a ter compromisso com ele, mas quem quiser, é necessário que diariamente negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é a cruz? É o compromisso, é a responsabilidade. Não tem como você ser servo de Deus sem compromisso. Não tem como você ser servo de Deus não tendo responsabilidade. Irmãos, e quando a pessoa às vezes não tem nem responsabilidade com a igreja que ela congrega, será que ela está tendo responsabilidade verdadeiramente com Cristo? Não. Então nós temos que ter um cuidado para nós não nos iludirmos, achando que estamos seguindo a Deus, achando que estamos indo para o céu, sendo que na realidade a forma como nós estamos conduzindo as nossas vidas, pode muito bem Deus estar olhando para cada um de nós individualmente e está reprovando. Por isso ele deixou bem claro, se alguém quiser, eu quero, você quer? Quero. Então tem regras a seguir, tem normas a seguir, tem mandamentos a seguir, tem orientações a seguir. Tem momento que ele vai falar, faça isso, e tem momento que ele vai falar, não faça isso. E esta batalha que você enfrenta internamente, pode te conduzir ao céu, se o teu espírito estiver vencendo a sua carne, ou pode te conduzir ao inferno, se a tua carne estiver vencendo o teu espírito.
E falando em luta do homem interior, eu vou citar um exemplo de um homem que enfrentou uma batalha interna, uma batalha forte, travada, mas que ele conseguiu vencer o homem interior. Que homem é este? O Naamã. Todos nós aqui já ouvimos falar várias vezes sobre Naamã. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Para um pouquinho. Aqui nós encontramos Naamã, um homem de muita posição, mas ele tinha no corpo dele uma lepra, uma doença. Eu já fiz trabalho social em São Paulo, participava de um trabalho social em um leprosário, que hoje não pode mais falar lepra, que dá processo, hanseníase, né? Então o que acontece? Naquele local tinha pessoas com essa doença. E é uma situação muito triste. Você vê a pessoa, os pedaços da pessoa se decompondo. Pessoas sem os dedos, pessoas com cotoco de braço, pessoa com o rosto transfigurado. E Naamã, ele tinha essa doença. Apesar de ele ser um homem muito respeitado, um homem de posição, mas ele carregava sobre o corpo dele essa doença. E ele ficou ciente que tinha alguém que poderia ajudá-lo. E quem foi que passou essa informação para ele? Uma escrava, uma jovem que tinha sido tomada dos pais para ser escrava. Essa jovem nos dá uma lição tremenda. Ela poderia odiar Naamã, afinal de contas ela foi tirada da casa dos pais para ser escrava. Ela poderia detestar Naamã, mas ela apresentou para o Naamã a solução do problema dele. Aqui mostra alguém que mesmo sendo injustiçado, mesmo sofrendo, não devolveu, não pagou o mal com o mal, pagou o mal com o bem. Então essa jovem falou para que chegasse no ouvido do Naamã que tinha a solução para o problema dele. Então Naamã, ele conversou com o rei e foi atrás da solução do problema. Aí 2 Reis capítulo 5, versículo 19 ao 16 está escrito: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era o profeta. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Para um pouquinho. O interessante aqui é que o profeta não recebeu o Naamã. Até parece que foi uma desfeita, né? Um general muito bem sucedido, um general enviado para conversar com o profeta. O profeta, quando chega a notícia que Naamã estava lá fora esperando ele não recebeu. Ele mandou um recado. Mas por que ele não recebeu? Porque Deus mandou ele mandar o recado. Aqui também nós temos uma lição, irmãos, no nosso dia a dia. Às vezes nós achamos que determinada situação você tem que falar com o pastor. E às vezes você, quando quer falar com o pastor, às vezes o pastor designa alguém, uma outra pessoa, para te atender, e às vezes você não aceita.
E às vezes a bênção que você precisa está na mão de uma outra pessoa que o pastor indica, mas você quer porque quer que seja o pastor. Mas vamos continuar aqui. Então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia consigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Quando ele recebeu o comando que tinha que mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele ficou indignado. Aí começou a batalha interna. Poxa, eu pensei que o profeta ia me receber. Eu pensei que o profeta ia ficar em pé, ia levantar a mão, invocar o nome do Senhor e curar a lepra. Ele começou a planejar como seria a cura dele. Às vezes a pessoa vai na igreja, irmão, com a vida toda desconcertada. Mas às vezes está querendo um discurso de um pastor que fala assim: vou fazer uma oração, a partir de hoje sumiu teus problemas. Mas de repente tem um pastor que o discurso ele está mandando você casar. Você mora junto. O discurso já é diferente do que eu queria ouvir. Aí ele está falando a respeito de ser dizimista. Ele está falando a respeito de perdão. Ele está falando a respeito de batismo. Não, eu não quero ouvir nada disso. Eu quero que o pastor levante a mão, faça uma oração e os meus problemas cessem, desapareçam. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com um discurso fácil. Nós temos que ter cuidado com aquilo que é muito fácil de conquistar. E após Naamã ficar indignado, ele começou a escolher rios. Não poderia ser um rio tal? Não poderia ser este outro rio que as águas são mais limpas? Justamente nesse rio barrento. E esta luta interna continuava. Porém, ele continuava leproso. Enquanto a luta interna, a carne está vencendo o espírito, o problema continua. Aí continuando aqui. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aí quando os servos dele chegaram para ele, falaram: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo grande, mas o profeta pediu coisinhas pequenas, é só para mergulhar 7 vezes. Aí aquela luta que ele estava enfrentando interna, o orgulho falando mais alto, a soberba falando mais alto, começou a brotar uma fé, a fé da obediência. A vida da pessoa muda, irmãos, não é numa fé falsa. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho toda a fé do mundo. A vida da pessoa muda quando nós temos a fé da obediência. Quando você obedece mesmo contra a sua vontade. Isso é fé. E aqui ele, após brotar essa fé, ele resolveu obedecer. Quando ele mergulhou, ele ficou purificado. Continuando. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando-se, pôs diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E insistiu com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã, após ser curado, ele voltou até o profeta. Aí o profeta já recebeu. E ele voltou com um monte de presentes. Olha, agora eu sei que só em Israel existe um Deus, nunca mais vou seguir outros deuses, eu só vou seguir o Deus de Israel, ele me purificou, e eu queria presentear você, profeta. Aí o profeta falou: não quero nada não. Mas por que o profeta não quis? Porque Deus mandou ele não receber nada. O servo de Deus, ele tem regras a seguir, normas a seguir, orientações a seguir.
Deus queria mostrar alguma coisa para o Eliseu que provavelmente ele não estivesse enxergando. Deus mandou ele recusar tudo. E Naamã insistiu. Não, nada. Pode levar tudo de volta. E o Naamã pegou tudo e foi embora. Essa primeira parte da mensagem, nós encontramos Naamã vencendo o homem interior. E por vencer o homem interior, ele foi curado da lepra. Agora vamos ver alguém que não venceu o homem interior na mesma história. Continuando. E quem é este homem que não venceu o homem interior, que perdeu para o homem interior? Gease. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Mas Gease, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Gease correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Gease corria atrás dele, desceu da sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Gease. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festas para ele. Olha o que Naamã respondeu: claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhes deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregar perante Gease. Para um pouquinho. Gease só estava testemunhando tudo. Quem era Gease? O auxiliar do Eliseu. Pela ordem, Eliseu substituiu Elias. Gease poderia substituir Eliseu. Então Gease era o homem que Eliseu estava preparando. Mas quando Gease viu Naamã curado, já testemunhou a maravilha de Deus, o milagre de Deus, entre outras coisas que Gease já tinha presenciado no ministério de Eliseu. Mas quando Gease viu aquela fortuna, aquela facilidade da prata, das vestes e tudo, ele cobiçou. O homem interior começou a cobiçar. Quando Naamã saiu, ele pensou dentro de si: não, meu senhor está louco. Não, eu não acredito que meu senhor Eliseu não recebeu nada. Ele ficou chateado com aquilo dali. Ou seja, um aprendiz querendo questionar alguém que já tinha uma bagagem de experiência com Deus. Ele fez o quê? Eu vou atrás. E saiu correndo atrás de Naamã. Quando Naamã viu ele, parou. Pois não? Não, é porque meu senhor mandou pedir. Mentiu. Envolveu o nome do profeta em mentira. Gease, que viu milagres, coisas extraordinárias acontecendo, agora estava mentindo com o nome do senhor dele. Aquele que poderia ser o sucessor de Eliseu estava com mentiras. Por quê? Porque ele enfrentou uma batalha interna. E esta batalha interna ele estava perdendo. Irmãos, aqui nós temos uma lição. O quê? Todo sentimento que brota dentro de você, que não vem de Deus, é para te destruir. Todo sentimento que brota dentro de você, que você aceita, que não vem de Deus, tem como objetivo te destruir. Aquele sentimento que brotou dentro do Gease foi para destruir ele. Aí Naamã falou: não, tranquilo, pegou ali a prata, tudo colocou ali no transporte, e o Gease voltou todo feliz. Agora, sabe o que me chama a atenção, irmãos? Com certeza Naamã chegou na casa dele, na família dele, na terra dele, e relatou tudo o que aconteceu. E ao relatar tudo o que aconteceu, com certeza ele relatou até as pratas que o profeta de Deus recebeu.
Com certeza a mentira do Geazi chegou em outras nações envolvendo o nome do profeta Eliseu. Irmãos, o pecado, ele nunca atinge uma pessoa só. Ele sempre vai atingir outras pessoas e pessoas inocentes. O pecado é uma desgraça. Mas continuando. Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro da casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, o seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Aí Geazi respondeu: não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião para receber dinheiro e roupas, oliveiras, ovelhas, gado e servos. Aí quando o Geazi chegou em casa, né, o Eliseu perguntou: ô Geazi, tu estava onde? Não estava em lugar nenhum não. Ou seja, a mentira gera algo normal. Colado no homem de Deus, vendo Deus realizar sinais, prodígios, sinais e maravilhas. Mas a luta interna que ele enfrentava, vencia ele, estava vencendo ele. Então, mesmo colado no homem de Deus, era um péssimo exemplo. Mesmo colado no homem de Deus, era um ladrão. Mesmo colado no homem de Deus, era um mentiroso. Mesmo vendo Deus realizar sinais, ele não passava de alguém que Satanás enganava. Aí o profeta fala: mas ô Geazi, eu não vi, Geazi, eu não estava com você em espírito, eu não estava fisicamente, mas eu estava em espírito. Irmãos, mas impressionante que existe essa conexão, irmãos. A pessoa que serve a Deus, existe essa conexão. Quando alguém está errando, por incrível que pareça, Deus incomoda ele. Às vezes ele não sabe o que é, às vezes Deus não mostra o que é, mas ele fica incomodado. Ele olha para a pessoa, ele não tem raiva da pessoa, mas ele sabe que tem alguma coisa. Deus incomoda ele. Ele olha para aquela pessoa e ele não tem paz. Ele recebe uma mensagem daquela pessoa, o coração dele, sabe, não tem paz com aquela mensagem. Vê que tem alguma coisa errada. Alguma raiz maligna que está brotando no coração daquela pessoa e está ganhando território. É impressionante essa conexão que existe entre o Espírito Santo e a pessoa que segue a Deus. Aí aqui o profeta falou: eu estava em espírito, eu vi quando Naamã desceu, eu te dei os presentes. Olha o que me chama a atenção, olha o que fala aqui, ó. Esta definitivamente não era a ocasião de receber presentes. Deus não mandou receber presentes. Não era para receber. Talvez o profeta parou e falou: agora eu sei porque Deus não deixou receber nada. Porque Deus queria mostrar quem era o meu sucessor. Não estou querendo trazer acréscimo ao texto com esta frase, porque o texto não fala isso, mas isso no dia a dia a pessoa vai tendo experiências. Tem situações que você vivencia na sua casa, na sua família, e você fala: nossa, ainda bem que aconteceu isso, porque agora eu sei quem é fulano. Ainda bem que aconteceu isso, porque eu sei quem é Beltrano. As situações que Deus mostra para a pessoa, mas quando mostra, não é para julgar, não é para tirar pedra, não é para excluir, é para ajudar aquela pessoa em orientações e oração. Agora, naquela época, irmãos, as coisas com Deus, assim como hoje, são coisas sérias, mas naquela época era um pouco mais rígida. Continuando.
Por isso o quê? Por você desobedecer a voz de Deus, ir atrás de Naamã, pegar a prata, pegar as vestes, trazer tudo, mentir com o meu nome. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Olha que sentença dura. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele estava branca como a neve. Branca como a neve. Aquele que poderia ser o sucessor do Eliseu, assim como Eliseu foi sucessor do Elias, finalizou, ele e a descendência dele, toda leprosa. E naquela época, quem tinha lepra tinha que ficar trancado, isolado, não podia nem estar no meio do convívio. Mas por que isso aconteceu? Porque o Geazi perdeu a batalha interna. Então, quando você enfrentar uma batalha interna para um adultério, não caia nisso. Por quê? Vai te levar para a lepra. E se já caiu, saia disso. Senão você vai contrair a lepra. E quando eu falo a lepra, não é a lepra física, mas é uma lepra espiritual que te leva para o inferno. Toda tentação que você enfrentar, por menor ou maior que seja, não ceda, não queira, não aceite. Você tem que vencer o seu homem interior. Porque a pessoa fica brincando de pecar, pensa que não, morre no pecado. Você acha que o inferno só vai ter demônios? Não. Vai ter muito crente lá. Mas por quê? Porque a pessoa, na hora de vencer a batalha interna, a luta contra a carne, ela vai cedendo para a carne, vai cedendo, chega um momento que ela morre. E morre sem Deus e perde a salvação. Então, finalizando, Geazi não venceu o homem interior. Aqui eu deixo o meu telefone, o WhatsApp, código 92 99185 2854. Dia de quarta-feira nós temos culto 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7h30 da noite. É a reunião da Sagrada Família. Feche os olhos, por favor, coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Deus, todas essas pessoas aqui presentes, que sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.